Isso aí é importante, isso está na prova da EAR direto, pergunta conceitual. O que é calor? Tomar cuidado para não confundir calor com quente e frio. O que é calor? Calor é a energia térmica em trânsito, entendeu? É a energia se transferindo. O calor se transfere de quem para quem? Do mais quente para o mais frio. Cuidado com isso aí, porque isso é o que a gente pensa em geral. O calor não vai transferir do mais quente para o mais frio. O calor ele flui, ele se transfere do corpo que tem maior temperatura para aquele que tem menor temperatura. É de temperatura mais alta para menor temperatura. Então, a calorimetria que estuda o fluxo de calor dá dos dois corpos, um A e um corpo B, que estão trocando calor entre eles. Eu estou desenhando que o calor está indo de A para B. Isso quer indicar o quê? Se eu falo que o calor vai de A para B, é porque, obrigatoriamente, a temperatura do corpo A, ela é o quê? Maior que a temperatura do corpo B. A parte conceitual cai na prova da EAR, vocês depois têm que tentar rever, gravar isso, escrever. São as formas de troca de calor. Quais são as três formas de troca de calor? Condução, convecção e radiação. O que é a condução? É quando o calor isso, é transferido de molécula a molécula e acontece em corpos sólidos. Ele é transferido de uma a uma molécula. A estação térmica dessa molécula aumenta e aí ela transfere energia para a molécula que está logo ao lado dela. Desta forma, a energia vai sendo transferida ao longo do corpo. Mas essa molécula, ela se tiver muita mobilidade, no caso do líquido, ela pode sair de um ponto e ir para outro lugar. Então ela não vai estar conduzindo o calor, ela vai estar gerando um outro efeito, um outro fenômeno chamado o quê? Convecção. Então a condução é a troca de calor entre corpos sólidos. A convecção é a troca de calor a partir do fluido. O fluido, ele na verdade conduz o calor, mas ele conduz o calor fazendo um movimento que a gente chama de movimento de convecção. É o que acontece, por exemplo, com o ar-condicionado, que libera o ar frio desce, empurra para cima o ar quente, e aí fica criando um ciclo de convecção. É o que acontece também com relação às brisas marítimas e brisa continental. O ar quente vai subindo, o ar frio do mar vem para o continente. À noite, o ar quente sobre o mar vai subir e o ar frio do continente vai para o mar. Entendeu? E aí isso acontece quando a gente está perto do mar, essas brisas marítimas e continentais. Qual é o nome que nós vamos dar à água neste momento? O que a água faz? Qual é o papel que a água desempenha nesse momento? Durante o dia, ela que equilibra. É isso aí. É ar purinho, né? Durante o dia, o que a água faz? A água joga ar frio no continente. E à noite? Ela joga ar quente no continente. Então, o que a água faz? Que é importante. Ela evita grandes amplitudes térmicas. Ela é chamada de regulador térmico. Isso aparece direto na prova da regulador térmico, é a água. E a outra forma de troca de calor entre os corpos é o quê? Radiação. Irradiação ou radiação apenas. Quando é troca de calor? No vácuo. No vácuo, ou pode até ser também num ambiente que não seja um vácuo, mas por intermédio de ondas eletromagnéticas. Então, o tempo todo está ocorrendo irradiação. Por exemplo, agora eu estou irradiando, mas você não está vendo a energia que eu estou irradiando, porque eu estou irradiando energia e a frequência com a qual ela é emitida está numa frequência fora da tua frequência de visão. É a frequência do infravermelho. Mas tu bota aquele óculos de infravermelho e tu vê os pontos de calor. Entendeu? Então todo o corpo está emitindo o tempo todo radiação térmica. Mas o efeito de radiação térmica só vai ser realmente perceptível para esquentar um outro sistema, aumentar a temperatura, quando a radiação térmica é muito grande. Por exemplo, a energia solar chega à Terra por onde? A luz solar vem do Sol até a Terra pelo vácuo. Não é pelo vácuo? Então não tem um meio material que propaga essa energia, é o vácuo. Então, das três formas de troca de calor, a única que se propaga no vácuo é o quê? É a irradiação. A condução é para corpos sólidos e a convecção para corpos de quê? Fluidos. Quando você dá calor para o corpo ele pode utilizar essa energia térmica para aumentar a temperatura ou para mudar de estado. Concorda? Ou ele aumenta a temperatura, quando a temperatura aumenta, tu botar a mão dentro de uma panela com água e a temperatura da água estiver aumentando, tu vai poder sentir o calor. Qual é o nome do calor quando a temperatura aumenta? Calor o quê? Sensível, né? Aquele que tu pode sentir. Calor? Sensível. Tu pode sentir. Por que tu vai sentir? Porque ocorre aqui o quê? Variação de temperatura. Ó, vou escrever assim, ó. A variação de temperatura é não nula. Então a temperatura pode aumentar quando o cara recebe calor ou pode o quê? Diminuir quando houver perda de calor. Qual é a fórmula que calcula isso? MC × θ. Que é igual a M. MC. M é quem? Massa. É a massa do corpo.
calor específico do corpo, variação de temperatura. Tem livro que bota delta teta, botei delta T, então a gente combinou. T maiúsculo quer dizer o quê? Temperatura. Vai aparecer daqui a pouco T minúsculo, vai representar quem? Tempo. Então aqui é massa, calor específico, delta T. Calor específico é uma propriedade de cada material. Quanto melhor condutor de calor o material é, menor calor específico. Você compreende o que eu estou falando? Quanto mais o cara conduz calor, quanto mais fácil ele conduz calor, menor é o calor específico. Então, por exemplo, entre a madeira e o ferro, qual dos dois, de acordo com a tua vivência, tem maior calor específico? Aí tu pensa primeiro, quem conduz melhor o calor, madeira ou ferro? Ferro. O ferro, né? A colher de madeira é utilizada para evitar que a gente queime a mão. Então o ferro conduz melhor o calor. Se ele conduz melhor o calor, quer dizer o quê? Que ele tem calor específico pequeno. Pequeno calor específico, conduz bem. Altos calores específicos, conduz mal. Agora, aquele cara que demora para absorver calor, naturalmente ele demora para liberar o calor. Entendeu? Na mesma proporção. Tá ok até aí, não? Então, e aí, fala. A colher de madeira, quando esquentar, demora mais esfriar do que a colher de ferro? É, demora mais. Se você submeter os dois corpos ao mesmo ambiente térmico, lógico que depois de um longo tempo, os dois vão entrar em equilíbrio térmico. Tá ok? Os dois entram em equilíbrio térmico. Tudo bem. Mesma temperatura. Se de repente você tirar aqueles objetos, a madeira e o ferro, de dentro da panela, botar os dois sobre a pia, a colher de ferro esfria mais rápido do que a de madeira. É feito, por exemplo, quando você cozinha batata, a batata ela continua quente durante um tempo muito mais longo do que, por exemplo, um outro alimento que não tenha tanta água, tanta batata, sei lá, um bife, algo do tipo. Faz a experiência quando você sai daqui, a gente está dentro de um ambiente que tem ar-condicionado. Então aqui dentro, a cadeira, que tem uma parte de madeira e a parte de ferro, elas têm o quê? A mesma temperatura. Mas na hora que tu bota a mão no ferro, tu não tem a impressão de que a temperatura é mais baixa. Concorda comigo? Não? Por quê? Porque o ferro tem calor específico menor. Daqui a pouco, na hora que a gente for para o intervalo, pega a cadeira e põe ali fora. E mantém a mão num e no outro e vê qual dos dois vai esquentar mais rapidamente para a nossa impressão. Ferro. Por quê? Porque ele absorve calor mais rápido. Então a madeira, por absorver calor mais lentamente, demorará mais para esquentar a madeira. Foi? Então é na mesma proporção. O cara absorve calor rápido, perde calor rápido. O cara demora, panela de barro, me lembrei agora, é um exemplo melhor. Panela de barro, tu bota primeiro na panela de barro, ela mantém o calor mais tempo do que na panela de ferro. A panela de ferro tu tirou do fogo, rapidinho ela está fria. A panela de barro não, tu tira do fogo, ela fica bastante tempo com calor conservado, calor específico alto. Entendeu? Então o que demora para absorver calor, demora para quê? Para perder o calor. Agora, esta propriedade aqui, ó, calor específico, é uma propriedade de cada material. Mas tem como calcular? Tem como calcular, não, mas é tabelado. Calor específico é tabelado, a menos que o cara te dê essas outras três e peça para tu calcular aquilo. Mas, por exemplo, para a água, qual é o calor específico da água? Quem lembra? Tem que saber o da água é bom tem saber. Em geral, a gente vê isso na prova como um dado. Na maioria das provas é dado. Mas tem momentos em que, por exemplo, eu vi prova da AFA onde o calor específico da água não foi dado. Entendeu? Vale quanto? Então o da água, só o da água, cara. Não acho que não seja tão complicado até, porque vale quanto? Quanto é a densidade da água? Densidade da água, massa da água. Qual o valor numérico? 1 grama por centímetro cúbico. Ah, sim. 1 quilograma de água tem o quê? 1 litro. Ou seja, as propriedades da água quase todas valem quanto? 1. Então qual é o calor específico da água? 1. Né? O calor específico da água é 1. 1 o quê? Caloria, unidade de calor. Por grama, grau Celsius. Por grama. Grau Celsius. Grau Celsius. Quer dizer o que é isso? Desculpa, vou pegar... tu tá escrevendo aí, não tá dando pra ver aqui não. Que tá por causa da luz. Melhor o que tu tá ficando sem a luz, dá pra ver. Onde está a luz do quadro? Ali em cima. Lá do lado. Ok. Melhora? Pô, agora dá pra ver tudo. Então, 1 caloria por grama, quer dizer o que é isso? Grau Celsius. Quer dizer que para eu pegar 1 grama de água, 1 grama de água, e aumentar a temperatura desse 1 grama em 1 grau, eu tenho que dar 1 caloria. Para cada 1 grama aumentar 1 grau, requer 1 caloria. 2 gramas. 3 gramas. Dessa forma vai M gramas. M calorias. Então você define aquilo que a gente chama de capacidade térmica. A capacidade térmica
aí tem dependência da quantidade de água ou do material que eu venha a ter. Quem é a capacidade térmica do C maiúsculo? É a massa multiplicada pelo calor específico. Então, por exemplo, se eu tenho 1 grama de água, qual é a capacidade térmica de 1 grama de água? 1 vezes 1. 1 caloria por grau Celsius. Concorda comigo? Porque aqui, ó, massa dada em gramas. Então eu teria que a capacidade térmica de 1 grama de água é 1 caloria por grau Celsius. Qual é a capacidade térmica de 2 gramas de água? 2 calorias por grau Celsius. Qual é a capacidade térmica de 100 gramas de água? 100 calorias por grau Celsius. E aí repara o seguinte, quanto maior for a capacidade térmica desse cara, né, ele tem a capacidade térmica, vamos supor, de 100 calorias por grau Celsius. Eu tenho ali uma quantidade de água dentro da panela. Essa água tem 100 gramas de água dentro da panela. Então o que vai ocorrer? Para a temperatura dessa água, 100 gramas de água, baixar 1 grau, ela tem que liberar quantas calorias? 100 calorias. Mas se eu tivesse um outro elemento que tivesse um calor específico menor, tu imagina que eu tivesse lá um elemento que tem calor específico 0,2, feito alumínio. Se eu tivesse 100 gramas de alumínio, repara aqui, o calor específico do alumínio é 0,2. Se eu tivesse 100 gramas de alumínio, 100 vezes 0,2 vai dar quanto? Fala 20. 20. Então o que vai ocorrer? Eu vou ter que a capacidade térmica dos 100 gramas de alumínio é de quanto? 20 calorias por grau Celsius. Quer dizer o quê? Que quando aquele recipiente, aquele corpo de alumínio, perder 20 calorias, a temperatura baixa 1 grau. Lembra que para a água dependeria de perder quantas calorias para baixar 1 grau? 100 calorias. Caralho. Tá entendendo? Tô falando? A água ia ter que perder 100 calorias para baixar 1 grau, 100 gramas de água. Ao passo que 100 gramas de alumínio, quando perde 20 calorias, já baixa 1 grau. É por isso então que aquele cara que tem alto calor específico vai demorar muito para baixar a temperatura, enquanto o outro que tem baixo calor específico perde mais rápido. Porque ele tem o quê? Menor capacidade térmica. Foi ou não foi? Foi. Tudo bem? E aí tu repara, como a capacidade térmica é medida em caloria por grau Celsius, tu pode comparar esta fórmula com esta fórmula. Dá uma olhada. O que é isso aqui? Capacidade térmica. Capacidade térmica. Então o calor pode ser calculado pela capacidade térmica, quando o cara dá a capacidade térmica pra gente, multiplicado por quem? Pela variação de temperatura. Então, ó, isso é uma possibilidade também de utilizar a fórmula do calor sensível. Calor é a capacidade térmica multiplicado pela variação de temperatura. Mas aí tu repara o seguinte, em geral, este número aqui é dado para calorímetros. O cara vai colocar um corpo dentro de um recipiente, entendeu? E aí ele vai falar, este recipiente tem tal capacidade térmica. Qual é a capacidade que ele tem de perder calor e o que isso gera com respeito à temperatura. Quando este recipiente perde 50 calorias, a temperatura baixa 1 grau Celsius. Então quer dizer que a capacidade térmica dele é o quê? 50 calorias por grau Celsius. E assim vai. Então normalmente isso aqui vai ocorrer, esta aplicação desta fórmula, vai ocorrer para o quê? Para calorímetros. E aí a gente entende por calorímetros o quê? O recipiente dentro do qual o experimento é feito. Tudo bem até aí, não? Tranquilos? Padrão? Tranquilo? Aí tu repara aqui o seguinte, na hora que eu estou tentando trocar calor entre vários corpos, a temperatura deles pode mudar. Concorda? Quando a temperatura muda, qual é a fórmula? MC delta T ou capacidade térmica vezes delta T. A temperatura mudou. Tá legal. Agora eu poderia também utilizar a energia térmica para romper a ligação entre as moléculas de um determinado sistema e converter em outro tipo de estado. Por exemplo, o gelo, ele é a água no estado que é sólido. Eu poderia tentar romper essas moléculas de água que estão no estado sólido, transformando no estado líquido. Tá ok? Quando isso acontece, não é mais calor sensível, é o calor o quê? Latente. A explicação para a qual o calor latente não faz com que haja mudança de temperatura é uma coisa bastante complicada. Tem a ver com física do estado sólido, matéria condensada. Mas a gente aqui, para nível médio, tenta explicar, tá? Uma explicação um pouco didática, né? Para o cara poder entender o que está acontecendo, da seguinte maneira. Imagina um recipiente, dentro do qual tem um determinado material que está no estado sólido. O melhor de exemplificar aqui é o gelo, é a água no estado sólido. Se eu começar a dar calor, eu te pergunto, neste momento em que a água está prestes a fundir,
O gelo está prestes a fundir. Neste momento, qual é a temperatura do gelo? Já. 0 graus Celsius. Só abrir o recipiente e deixar o gelo no ambiente, o que vai ocorrer? Ele vai derreter. Conforme ele vai derretendo, o que tu vai poder perceber? Dentro do teu potinho, do recipiente, vai ter o quê? Uma pedra de gelo menor do que ela foi antes, derreteu um pouco e parte do gelo virou o quê? Água. Mas o gelo e a água não estão no mesmo ambiente térmico? Não. Se eles estão no mesmo ambiente térmico, eles têm que ter o quê? A mesma temperatura. Tudo bem, não? Então qual é a temperatura do sistema, água e gelo, neste momento? 0 graus. A mesma, ou seja, a temperatura não está mudando enquanto ocorre o processo de mudança de estado. Ele está no estado sólido, está indo para o estado líquido e a temperatura não está mudando, porque os corpos estão em contato térmico. Até que chega no fim do fenômeno de mudança de estado, e aí você não tem mais gelo aqui dentro, tem apenas o quê? Água. Mas no exato momento que a última partículazinha de gelo se transformou em água, mudou de estado, qual era a temperatura dessa partícula? 0 graus. Qual é a temperatura da água que está em contato com ela? 0 graus também. Então a gente, dessa forma, tenta identificar que durante o processo de mudança de estado não ocorre mudança de quê? Temperatura. Quais são as mudanças de estado que a gente pode ter? De sólido para líquido, tem um nome. Qual o nome? Fusão. Fusão. Isso tu cai na prova da EAR. Tem que saber esses nomes. Tu decorar uma tabelinha que tu vê isso na quinta série, tu decora essa tabelinha. Sólido para líquido. Fusão. Não é isso? Líquido para gás. Vaporização. Gás para líquido. Liquefação ou condensação. Depende. Quer dizer, depende não, são sinônimos. De líquido para sólido. Solidificação. Aí tem o exemplo da naftalina e do gelo seco que fazem um fenômeno chamado o quê? Sublimação. Vai diretamente do estado sólido para o estado de vapor. Tudo bem até aí, não? Tranquilo. Neste caso aqui, eu tinha uma determinada quantidade de massa M de gelo. Agora eu tenho a mesma massa M de quê? De água. Então repara que deste ponto para este ponto, o cara recebeu o calor. Qual é o nome do calor? Latente. Neste caso, ó, a variação de temperatura, ela é o quê? Constante. A variação é o quê? Constante. Ela é nula, não tem. A temperatura não varia. Qual era a temperatura inicial? Nada. A temperatura final? Nada. Nada menos nada. Nada. Imagina que eu tivesse lá um outro equipamento, lá um outro corpo qualquer, que tivesse um líquido com um pouco de álcool. Aí a temperatura de congelamento abaixa um pouco. Então vamos supor que eu tenha um líquido que contém um pouco de álcool, cuja temperatura de congelamento seja de menos 4. Então ele começa a derreter em menos 4, quando se este sistema estiver no estado sólido, começa a derreter em menos 4 e termina de derreter em que temperatura? Menos 4. Qual foi a variação da temperatura? Nenhuma. Entendeu? Então no estado, quando ocorre mudança de estado, calor latente, ΔT é nulo. Se ΔT é nulo, não é para aplicar esta fórmula. Tudo bem? É para aplicar qual fórmula? Calor latente, que latente é igual a massa do corpo multiplicado por L. Qual o nome do L? Coeficiente de calor latente ou coeficiente de mudança de estado. E aí o cara vai falar, na prova ele vai te falar, por exemplo, o coeficiente de mudança de estado L do gelo, para o gelo fundir, 80 calorias por grama. Fica preocupado não, que o cara vai dar na prova. O L é o que, professor? L é o coeficiente de calor latente, ou calor latente de mudança de estado. Quanto é o L? Substitui o C ali, né? Perdão. Substitui o C? Da outra fórmula? Daquela outra fórmula? Não. Aqui é outra lei termodinâmica. Lá é uma lei que mostra como é que a temperatura, como é que o calor é dado ao corpo, o que o calor faz com o corpo. Ele influencia em quem? Na temperatura. Então, neste caso, o calor está influenciando na temperatura do corpo. Neste caso, o calor está influenciando em quem? No estado. Qual era o estado aqui? Sólido. Qual é o estado aqui? Líquido. Então, neste caso aqui é outra lei termodinâmica. Ok? ML. M é a massa do corpo, L é o calor latente de mudança de estado. Calor latente de mudança de estado. Pode até aparecer o termo coeficiente, mas é comum calor latente de mudança de estado. Foi? Por exemplo, para o gelo. 80 calorias por grama. Quer dizer o que é isso? Para cada 1 grama de gelo derreter, eu tenho que dar quantas calorias? 80. Mas se eu tivesse o caso contrário, se eu tenho água e quero congelar a água, para cada 1 grama de água congelar, eu tenho que fazer o quê? Retirar 80 calorias. Vapor. Para cada 1 grama de água ir para o estado de vapor, eu tenho que dar quantas calorias? 500.
Mas se for o caso contrário, para 1 grama de vapor ir para o estado líquido, tem que fazer o quê? Retirar. Então ficaria menos 540. Quando eu dou esse coeficiente, calor latente, é positivo. Mas se eu retiro o calor, ele é o quê? Negativo. Tudo bem? E aí repara que no momento que eu coloco no mesmo ambiente térmico, no mesmo calorímetro, vários corpos, tá? Vamos supor que, por exemplo, eu coloco dentro do calorímetro água, pedras de gelo, um corpo de alumínio, um calorímetro que tem capacidade de trocar calor para o meio externo. Então eu boto ali 3, 4, 5 corpos envolvidos dentro do mesmo ambiente térmico. O que vai ocorrer? Vai haver troca de calor entre eles. Aqueles que têm maior temperatura vão perder calor para aqueles que têm temperatura mais baixa. E isso vai ocorrer até que momento? Até que equilíbrio térmico. Na hora que eles entram em equilíbrio térmico, por exemplo aqui, ó, temperatura do corpo A e do corpo B. Quando entram em equilíbrio térmico, o que vai ocorrer? Elas eram diferentes, não eram? Entrou em equilíbrio térmico, deve ter o quê? Iguais. Então tu vai ter a temperatura, vou abreviar, ó, de quê? De equilíbrio. Equilíbrio. O que quer dizer a temperatura de equilíbrio? É o momento mesma que temperatura. as temperaturas do corpo A, a temperatura do corpo B são iguais. Então tu vai chamar a temperatura de equilíbrio. Tá ok? Os corpos vão trocar calor até que essas temperaturas fiquem todas iguais. Neste problema eu botei apenas 2 sistemas. Poderia ter mais do que 2 sistemas. Poderia ter 3, 4, 5 corpos envolvidos. Mas aí tu repara, todos eles no final não vão ter a mesma temperatura? Vão. Quer dizer o quê? Que alguns daqueles corpos liberaram calor, outros receberam. E outros fizeram o quê? Receberam. Então vamos supor que um deles tenha perdido 80 joules, ou 80 calorias. O outro tem que receber o quê? 80 joules, se for do sistema internacional, ou calorias. Tá ok? Mas aquele cara que perdeu, como é que ele contabiliza a energia? Menos 80. Eu perdi 80. E o outro que recebeu? Mais 80. Então o somatório dos calores trocados entre esses corpos é igual a zero. Tem que zerar. Sempre vai ter que dar igual a zero. E aí dá origem ao que a gente chama de lei zero da termodinâmica. O que ela diz? O somatório dos calores trocados entre os corpos sempre é zero. Nulo. Tranquilos? Tranquilo? Mas tá falando errado, não, porque vai salvar essa voz. Ó. Lei. Qual o nome da lei? Lei zero de quem? Da termodinâmica. Termodinâmica. O que ela diz? O que ela diz? Que o somatório dos calores trocados entre os corpos é igual a zero. Tem que anula. Foi? Tudo certo isso? Por quê? Porque alguns corpos perderam energia e outros fizeram o quê? Receberam energia. Então essa lei aqui, ó, ela evidencia algo chamado de quê? Conservação da energia. Conservação da energia. Tranquilão até aí? Agora repara o seguinte, quando eu tenho troca de calor entre os corpos, é um corpo que vai influenciar a temperatura do outro ou o estado do outro. Mudar de estado ou aumentar a temperatura. Agora eu poderia ter um sistema externo, feito uma máquina térmica ou um refrigerador, cujo objetivo fosse dar calor para o ambiente ou retirar calor do ambiente. Aí essa máquina térmica, então, ela vai transferir esse calor em determinado intervalo de tempo. Aí você vai ter uma grandeza chamada potência. Esta grandeza está associada às máquinas térmicas ou aos refrigeradores. Potência. Aí, ó, a potência aqui que eu vou chamar pela letra P, abreviada, assim, ó, POT, para não confundir com P de peso e pressão, tá ok? A potência vai ser dada pela seguinte equação, ó. Potência energia média pelo tempo. É a energia pelo tempo. Sobre o tempo. Potência média é a energia pelo intervalo de tempo. Então cuidado que aqui, ó, o T minúsculo quer dizer o quê? Tempo. O T maiúsculo, temperatura. A energia aqui está sendo medida em que unidade? Aí está sendo caloria. Mas a energia do sistema internacional é qual unidade? Joules. Lembra qual é a fórmula que calcula? A fórmula não, qual é o equivalente mecânico da energia térmica em calorias para a energia térmica em joules? 4,2 aproximadamente, né? Uma caloria corresponde aproximadamente a quanto? 4,2 o quê? Joules. Então tu repara aqui o seguinte, ó, uma caloria, se for energia em caloria e o tempo for em segundos, uma caloria por segundo corresponde ao quê? 4,2 joules por segundo. Só que essa unidade joule por segundo tem outro nome, watt. Então a unidade de potência no sistema internacional, ó, é o quê? Watt. Abreviado, vou escrever aqui, ó. Foi? A potência no sistema internacional é medida em watts. E eu sei que uma caloria por segundo corresponde ao quê? 4,2 watts. Aproximadamente.
chama-se equivalente mecânico. Tudo bem até aí? Tranquilo? Bom, aqui média, média. Por que que eu falei pra tu botar pote? Pote médio. Por que eu botei médio ali e não botei só o P? Porque o que vai ocorrer? Existem momentos em que a máquina térmica não trabalha com potência constante, né? Tu imagina que tu está dirigindo o carro, quando tu aperta o pedal do acelerador, você não vai estar transferindo energia o tempo todo na mesma proporção. Tu pode acelerar mais ou menos, então o teu motor pode trabalhar com potência maior ou menor, né? Tu pode pegar, por exemplo, lá o controle remoto da televisão e apertar lá o botão do volume. Então a potência do som pode aumentar ou pode diminuir. Então pode ter momentos em que aquela máquina está transferindo energia, mas não de maneira constante. Aí quando não for constante, eu vou calcular a potência, mas aí eu não vou calcular a potência média. Se eu tiver a fim de calcular toda a potência que foi transferida, eu vou ter que olhar para o gráfico da potência em função do tempo. Ó, então quando apareceu na tua prova um gráfico da potência, tá vendo aqui? E aí aqui o cara não vai botar pote não, ele vai botar como aqui? P. Botar a letra P. Ou de repente ele vai botar aqui assim, ó, se ele fizer isso, ó, joules por segundo. aí é a coisa mais importante, a unidade que ele deu, joule por segundo, quer dizer o quê? Potência. Entendeu? Em função, aí ele bota um T aqui, ó. Se ele botar um T assim, pô, T maiúsculo, quer dizer o quê, gente? Tempo. T maiúsculo quer dizer Temperatura. temperatura. E o T minúsculo? Gravando isso. T minúsculo? Tempo. Aí ele botou o T maiúsculo, então T maiúsculo quer dizer o quê? Temperatura. Temperatura? Não, nem sempre. Aqui na aula, que a gente, para poder bater esse papo, que definiu, T maiúsculo é o quê? Temperatura. T minúsculo. Tempo. Mas tu chega lá, o cara bota o T maiúsculo, bota assim, segundos. Pô, então é o T maiúsculo, mas aqui é tempo. Então o que importa não é a letra, é como ela é medida. Foi? Então o tempo aqui é medido em segundos. Tá ok? Aí repara que de repente o cara mostra o gráfico dessa maneira. O que eu estou querendo indicar? Conforme o tempo passa, a potência está o quê? Aumentando. Aí se tu calcular esta área aqui, ó, calculando a área determinada entre o eixo do tempo e a reta, ou a curva característica da potência, calculou essa área, numericamente igual a quem? A energia. Então calculei essa área aqui. Quem que eu vou obter? Energia. Tá ok? Lógico que quando a potência é constante, essa área vai ser um retângulo, e aí a área vai ser naturalmente dada pela fórmula PT. A energia vai ser a própria área do retângulo, potência vezes o tempo. Foi ou não foi? E aí, o que acontece? Mais importante do que a potência é uma outra grandeza chamada rendimento. Né? O que o rendimento mede? Mede a capacidade que aquela máquina térmica tem de utilizar a potência de maneira eficiente. Tá? Mas a gente vai ver o rendimento quando falar de termodinâmica. Tá legal? E aqui a última parada que falta, que também é improvável que venha cair na prova da EA, é uma lei chamada lei de Fourier, a lei de fluxo de calor de Fourier, que é muito pouco provável que venha cair na prova da EA. Mas, vamos falar, né? Porque desencargo, né? Em geral, quando a gente não fala, cai duas questões. Uma conceitual e uma fazer conta. Né? Mas falando, aqui ó, por exemplo, eu tenho um condutor, e aí qual é a forma que eu estou desenhando esse condutor? Não parece um cilindro? Quando o condutor parece um cilindro, ele é chamado condutor do quê? Filiforme, em forma de fio. Tá ok? Este cilindro tem uma área aqui, ó, uma área A. O cilindro tem um comprimento daqui até aqui, que é um comprimento L. E aí eu vou pegar este cilindro e vou colocá-lo num ambiente térmico de duas temperaturas diferentes. Aqui do lado de cá tem uma temperatura que eu vou chamar de temperatura 1. Aqui uma temperatura T o quê? 2. Se T1 for maior que T2, quer dizer o quê? O calor vai deste ponto para quê? Se T2 for maior que T1, vem de lá para cá. Então o calor vai do lugar que tem maior temperatura para aquele que tem menor temperatura. Quando que isso vai aparecer na tua vida? Por exemplo, uma chapa de misto quente. Mas a chapa de misto quente não tem formato de um fio. Tem formato de quê? A chapa do misto quente tem formato de quê? De chapa, né? De misto quente. Parecido com isso aqui que eu estou tentando desenhar aqui, ó, em arte moderna. Aí tu repara que aqui eu tenho uma área, tá vendo? Esta área aqui, ó, é por onde o calor pode fluir. Tá? Só que a chapa vai ficar, na verdade, deitada. E aí aqui, ó, entre um lado e o outro lado da chapa, ao invés de ter aquilo que a gente chama de comprimento, aqui vai ter o quê? Uma espessura. Então, tanto para um quanto para o outro sistema, o que você vê em comum nesses dois? A área, se eu fizer um corte aqui, cortar em qualquer direção, a área deste corte é sempre o quê? Constante.
Ela veio que veio, né? Tá como? Foi soltada? Foi assaltada? Quase isso. É mesmo. Então veja bem. Quando eu gosto, fica assim. Ele perguntou se ela foi assaltada, ela disse que foi quase isso. Eu ia querer, quase me pergunto o que houve. Mas eu não vou entrar nas atividades dela. Pra lá. Então diz o seguinte, ó, o fluxo térmico, tanto. Isso aqui é o fluxo térmico, tá? Fluxo de calor. Tanto para um como para o outro condutor, vai valer a mesma lei. Só que aqui no lugar de aparecer a espessura, apareceu quem? Comprimento. L, que é o comprimento. E aqui? A espessura. A espessura. Equivalente. A lei que calcula isto é fluxo térmico é proporcional. Ou seja, a capacidade de transferir calor para o outro lado é proporcional. Vezes A dois mesmo comprimento sobre A área, quanto maior é a área, mais fácil é transferir o calor. Concorda comigo? Se eu tenho uma área grande, o calor passa mais facilmente. Feito, por exemplo, tentar passar pela porta. Quanto maior for a porta, maior quantidade de pessoas passam ao mesmo tempo. Se eu reduzo o tamanho da porta, vai ser mais difícil as pessoas passarem. Né? Finge que o tamanho da porta, o tamanho da porta é a área e as pessoas são o calor. Então, quanto maior é a área, maior é o fluxo térmico. Agora, quanto maior for o condutor, concorda comigo? Se eu tenho um condutor muito grande, quando eu esquento aqui, boto o fogo aqui, vai demorar para chegar lá. Por quê? Muito longo o caminho. Então é inversamente proporcional a quem? Ao comprimento. Ou espessura. Ou espessura, no caso da chapa. Ok? Você não erra não, pô. Agora, isso é proporcional a ΔT. Quanto maior for a diferença de temperatura, mais rápido o calor vai fluir. Isso também é lógico, porque a chapa do misto quente. Se eu quero que ela esquente mais, eu aumento o fogo para poder aumentar a temperatura embaixo, transferir mais rápido o calor para outra parte, diretamente proporcional. E também proporcional a uma grandeza chamada... K. Uma constante chamada de quê? Qual o nome dela? Condutibilidade térmica do material. Cada material tem a sua constante de condutibilidade térmica. Tá ok? Quanto maior for a constante, melhor é o quê? A capacidade que ele cara tem de conduzir calor. Mas quando ele conduz calor de um lado para o outro, isso demora o quê? Um intervalo de tempo. Então tu repara que o fluxo térmico, que é dado por Ka ΔT sobre L, qual condutor filiforme. Ka ΔT sobre E para a chapa, isso corresponde a uma potência. Ou seja, é a energia transferida em determinado intervalo de tempo. Então, Ka ΔT sobre E, L ou sobre E, é dado pelo calor transferido em determinado intervalo de tempo. Mas o que o calor é? Forma de energia. O que é energia pelo tempo? Potência. Então aqui você pode determinar a partir deste fluxo a potência da transferência de calor de um ponto para o outro. Vai cair essa fórmula aqui na prova da IA? Improvável. Improvável. Eu falei que não. Improvável. Não vamos entrar no maneiro que você está desviando. Mas provavelmente não vai cair. Ou normalmente não cai. O que vai cair a esse respeito? Do que depende o fluxo térmico? Aí tu olha para cá, a área e o comprimento. Isso faz referência ao quê? A geometria do material. Olha para cá também, variação de temperatura. Então do que depende o fluxo térmico? Depende da geometria, depende da diferença de temperatura entre um ponto e o outro e depende do material do qual é feito aquele condutor. Ferro conduz calor de uma maneira, alumínio de outra, madeira de outra forma. Tudo certo aí? Então a parte de calorimetria é só isso. Faltou falar alguma parada? Não? Que é algo importante que eu não tenha dito, então acho que tá bom. Pronto, só isso. Lá filmar o resto.